Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo! Hoje a nossa live, nós vamos falar sobre a família, a Trindade aqui na Terra. Esse é o nosso tema. Ora, enquanto o Instagram está distribuindo aqui a nossa live, tá? Vocês vão compartilhando aí, disparando esse aviãozinho, fazendo a parte de vocês nesse sentido. Quem entrou aqui me fala se o áudio tá bom, só coloca um joinha aqui pra mim. Eu tô mega atrasada porque eu estava em outra palestra com um grupo fechado de famílias. Olha que bênção, né? E aí a gente entrou em assuntos bem específicos. O áudio tá bom, gente? Só vai dando um joinha aqui pra mim, tá bom? Vamos falar sobre isso, então? Deixa eu só... Agora eu preciso pegar aqui as minhas anotações, né, gente? Porque... Deixa eu só ver o que eu anotei, o que eu falei pra vocês lá nos stories, tá? Que eu vou deixar o PDF. Obrigada, Carla. Obrigada. Ó, eu vou deixar esse PDF aqui nos stories depois, pra vocês pegarem todos os versículos da Bíblia que nós vamos falar nessa live, tá? Então, pra que vocês possam ter também essa oportunidade de aprofundar esse estudo depois, tá? Porque às vezes essa live aqui vai ficar ainda... pequena aí, né? Vamos dizer assim. Gente, eu fechei meu caderno. Ai, achei. Ufa! Agora eu tinha que achar onde eu tinha anotado tudo. Vamos lá? Família é a Trindade aqui na Terra. Como que essa palavra chegou no seu coração para esse convite, né? Nessa live hoje? Eu coloquei assim, que se a gente acredita que os filhos são a herança do Senhor, então a gente entende essa herança como o quê? Né? Oi, meu amor, amiga da escola da Isabela, meu Deus. Seja muito bem-vinda, viu, Carla? Muito bem-vinda mesmo. E muito obrigada por esse feedback seu, porque você me ajuda, né, nesse sentido. Então, quando nós falamos que os filhos são herança do Senhor, então a gente começa a entender qual é o primeiro papel, né, que os filhos desempenham na nossa vida, não é mesmo? Qual é o primeiro papel? Eles são herança. Né? E como que eu recebo essa herança? Como que essa herança é recebida por mim? Não é mesmo? Olha, gente, vamos disparando aí esse aviãozinho, tá? Vão me falando se tá tudo ok aqui com a internet, viu? Então, quando nós entendemos que os filhos são herança do Senhor, significa que também é dele, não é mesmo? Porque vamos supor, se eu entrego uma herança, se eu deixo uma herança para alguém, vamos entender todo esse contexto dentro de uma visão maior, né? Se eu entrego uma herança, vamos supor, eu tenho o João aqui e a Isabela. Então, se eu entrego uma herança para eles, se eu deixo uma herança para o João e uma herança para a Isabela, quem entrega herança para quem? Pai e mãe, não é mesmo? Então, aqui, dentro desse contexto bíblico, então, Deus nos entrega uma herança. Quem é essa herança? Os filhos, né? Ou seja, os filhos eram de quem primeiro? Dele, não é mesmo? Então vamos lá, vamos começar a construir aqui esse entendimento, tá? Olha só, como eu falei que são vários versículos da Bíblia, eu dei destaque só alguns aqui pra gente poder refletir e fazer essa construção e que o Espírito Santo possa trazer revelação hoje ao teu espírito, possa te revelar algo pra sua família, pra sua vida, pra sua história, possa te curar em algum lugar dessa maternidade, dessa paternidade, tá bom? Então, é de fato isso. Eu também coloquei bastante nos stories para vocês não focarem na mensageira, mas focar na mensagem, né? Então, desvie o seu olhar de mim, mas foca na mensagem, naquilo que o Senhor de fato quer falar hoje no teu coração, tá bom? Então, em Gênesis 1:28, tá escrito assim, Deus os abençoou e lhes disse, ou seja, para Adão e Eva, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, vamos entender nessa live hoje
Qual é o desenho de Deus para essa família? Qual é o desenho de Deus para esse homem, para essa mulher e para esses filhos? Qual é esse lugar? Será que eu estou saindo desse lugar? Será que eu estou deixando a desejar na administração dessa herança? Porque quando o pai entrega a herança a um filho, é porque ele sabe que aquilo é bom, já traz uma conotação boa. A gente já começa a quebrar alguns padrões hoje, algumas crenças do mundo hoje que coloca na nossa cabeça, né? Que filho dá trabalho, que filho tem custo, filho criado trabalho dobrado, um monte de crenças que a gente tem aí na nossa ideia, né? Que a sociedade vai trazendo para nós. Porque se a gente entende os filhos como uma herança do Senhor, um pai só entrega uma herança para o filho sendo daquilo que é bom, né? Vamos olhar para o que é de essência, né? A gente não vai aqui discutir dentro da visão mundana, herança, pai, não. Vamos colocar, né, como esse Deus pai bondoso que entrega o que ele tem de melhor para os seus filhos. Se os filhos são herança do Senhor, então ele me entregou o que ele tem de melhor. Ele me deu o que ele tem de melhor. Logo, não são meus, mas eu tenho que fazer uma boa gestão dessa herança, eu tenho que administrar essa herança. O que significa isso na prática? É a formação da virtude, do caráter, a formação dos valores dos meus filhos. Essa é a administração dessa herança. Essa é a real e verdadeira administração. E entender que meus filhos, primeiro, são de Deus. E durante essa gestão, eu os preparo para devolver também, né, por assim dizer. Não que o pai pede de volta essa herança propriamente dita, mas que eles sejam também preparados nesse caminho, né, do Senhor, tá? Porque já era do Senhor, né? Já era do pai, né? Então, está escrito assim, em Salmos 127, 3, 5. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Uma recompensa que ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, aqui o homem é o ser humano, tá? Homem e mulher. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Aljava, eu fui pesquisar na internet, né, gente? Então, aljava é aquele lugar onde as flechas ficam, sabe assim, nas costas do guerreiro? Então, é aquele lugar. Então, a palavra está dizendo, o Salmo 127 está dizendo, feliz é o homem que tem muitas flechas, ou seja, muitos filhos. Olha que beleza isso. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ai, gente. Aqui tem uma revelação profunda sobre tribunal, mas eu não vou entrar nesse assunto do tribunal hoje, tá? Porque a gente tem trabalhado essa temática do tribunal, de tribunais celestiais, dentro daquele encontro Liberte-se, né, de mulheres, tá? E é um encontro presencial, não são aqui nas lives abertas, mas a gente está encontrando um caminho para entregar também esses conteúdos aqui para vocês. Mas vamos focar na essência dos filhos. Então, quando o Salmo 127 fala que os filhos são herança do Senhor, é uma recompensa que ele dá. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Quando a gente entenda que o arqueiro, né, a flecha, quando eu vou mirar, né, fazer aquele esforço, né, mirar essa flecha significa que eu tô fazendo aqui um movimento, né, um esforço, e eu tô mirando o alvo. Então, quer dizer, eu vou enviar essa flecha para um alvo. E a gente pode entender aqui, espiritualmente falando e profeticamente falando, que esse envio faz parte de toda uma educação, uma formação de virtudes, uma formação do caráter, dos valores dos nossos filhos, da identidade dos nossos filhos. Se você perguntar hoje para os seus filhos quem eles são, o que eles vão te responder? Entende? Então, nós precisamos ajudá-los a compreender que eles são filhos de Deus, herdeiros, eleitos, amados. Entende? Nas nossas mãos, neste momento, eles são como flechas. Tá?
E eles vão, né? Por que os filhos deixará pai e mãe? Olha, agora vamos lá, em outro versículo bíblico, cadê? Marcos 10, de 6 a 9. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ou seja, então, quando nasce um filho, a gente, inclusive a própria ciência já provou e reprovou 1000 vezes, e reaprovou, né, 1000 vezes, o quanto os filhos são 50% pai e 50% mãe. Porque dessa união, profeticamente falando, né, aqui, eu queria muito que vocês entendessem isso dentro de um olhar espiritual. Peça a Deus que abra os seus ouvidos espirituais, os seus olhos espirituais, para você entender dentro de um lugar profundo do seu coração, da sua alma, sabe? Por quê? Porque quando um homem e uma mulher se unem, e de fato nasce dessa união uma nova vida, essa uma só carne, ela gerou essa união, né? Quando aqui Marcos fala, e se tornará uma só carne, esse filho que você teve, que você gerou, essa criança que você tem hoje na sua casa, esse jovem que você tem hoje na sua casa, é fruto dessa palavra. É fruto dessa palavra. E se tornarão uma só carne. Tá? Porque de fato, quando existe essa união do homem e da mulher, essa união gera uma nova vida. Esse é o grande mistério de Deus, essa é a grande essência humana. Crescei e multiplicai-vos. Aqui a gente já começa a entender o desenho de Deus. Porque o desenho de Deus é perfeito. A palavra nos garante que tudo que Deus criou é bom. E quando ele olhou para o ser humano, ele ainda disse, é muito bom. É muito bom. Entende, gente? Então, quando esse homem e essa mulher se unem e nasce uma nova vida, e aí uma nova vida é gerada, se forma uma só carne de fato. Faz sentido para vocês pensarem assim? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui mais alguns versículos pra gente. E em Efésios 6, de 1 a 2, né? 1 e 2 está escrito assim. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E aí tá escrito assim, cadê? Aqui. Na verdade, Efésios, Paulo está ensinando para Efésios, né, para aquele povo de Éfeso, não sei se eu estou pronunciando certo, enfim. Mas Paulo está ensinando para esse povo, na verdade, o mandamento que veio antes. É o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Está em Êxodo 20, entendeu? Ou seja, é o primeiro mandamento com promessa. Diz respeito a uma família. Honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida longa. E será que a gente está ensinando para os nossos filhos sobre honra? O que significa hoje para você, que está aqui nessa live, o que significa para você honrar o teu pai e a tua mãe? E eu não estou falando que é aceitar. Falar que, não, eu aceito meu pai do jeito que ele é, aceito minha mãe do jeito que ela é. Não, gente. A aceitação ainda nos coloca como filhos dentro de um lugar muito arrogante. Então não é aceitar o meu pai e minha mãe do jeito que eles são. É honrar. E o que significa a honra? Significa um filho honra o pai e a mãe quando a gente recebe deles a vida e faz brotar essa vida em nós. A partir dessa vida, porque nós somos constituídos, né, do pai e da mãe. Então, a partir dessa vida que eles nos deram, nos geraram, né, nos trouxeram de fato a vida, e toda essa criação, honrar pai e mãe significa que eu vou viver essa vida recebida deles da melhor forma possível. Da melhor maneira possível. Com todos os ensinamentos.
Não é simplesmente eu aceitar o meu pai do jeito que ele é, aceitar a minha mãe. É mais do que isso. É mais do que isso. Não é só uma aceitação. Uma aceitação ainda é muito pouco. Fazer o quê? Né? Eu aceito, né? Fazer o quê? Não, gente. Não é sobre isso. É um nível mais profundo, tá? De relacionamento. A honra é eu viver essa vida, tá? Extraindo o máximo que eu pude extrair dos ensinamentos, dos princípios, da educação que eles me deram, da vida que eles me deram. Quanto custa a vida? Não existe preço para a vida. Eu só vou, de fato, cumprir um propósito nessa vida quando eu também vou gerar uma nova vida, quando também eu vou deixar a vida de fato fluir através de mim. Tá? E dentro desse contexto familiar, a vida flui através de mim com os meus filhos. Isso é um fluir da vida, é a ordem natural da vida. E eu estou honrando os meus pais neste lugar. Eles não me devem nada, entende? Vamos lá. Cadê? Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios 22:6. Tá? Provérbios 22:6. O quanto nós estamos dispondo de tempo para educar os nossos filhos, o quanto nós estamos nos dedicando nesse processo de educação, o quanto nós estamos sendo resilientes nesse lugar. Tá? E aí, gente, pra gente ir agora costurando tudo isso, né? Esses versículos que eu trouxe aqui, tem muito mais, mas se eu ficasse lendo aqui, acho que não ia ser muito o ideal, né? Pra gente ir costurando tudo isso que a gente foi falando aqui desde o começo, a gente precisa entender, compreender o desenho de Deus, né? O desenho completo. E encaixar todas as peças desse quebra-cabeça de fato, né? Existe um desenho. Simone, qual é o desenho de Deus para a família? Pai, mãe, filhos. Pai, mãe, filhos. O pai é dentro desse lugar, né, de comportamental, mas não só comportamental, tá, gente? É muito mais uma disposição e um posicionamento do que comportamento. É muito mais um alinhamento, né? Como que eu posso explicar aqui para vocês? Não é só um alinhamento, mas é de fato muito mais uma postura, né? Eu vou usar esse termo aqui, tá? De alinhamento, de posicionamento, mas quando eu encontrar a palavra que melhor, eu acredito que vai fluir, tá? Por que nós somos a imagem e semelhança de Deus, né? E por que assim Deus quis? Por que assim era o desejo dele? Por que dessa forma foi o desenho dele? O pai, a mãe e os filhos. Não é mesmo? Porque o pai, dentro desse posicionamento, ele tem o governo. A mãe, dentro desse posicionamento, é essa pessoa com o Espírito Santo nela, dentro desse posicionamento de docilidade, de servir. Tem até uma palavra aqui de consolo, tá? De amabilidade. O pai, dentro desse posicionamento de governo, de tomada de decisão, de provisão, de gestão. E os filhos? Os filhos são como guerreiros, né? São como... forma esse grande exército, né? Por assim dizer. Tá? Então, esse Deus, Pai, governo, a mãe, esse Espírito Santo, esse domínio, esse consolo. Filhos, na pessoa do próprio Cristo, daquele que exerce, daquele que tem função, que tem, que de fato
exercita algo, né? A função recebida de quem? Dos seus pais. Então, se a gente for olhar para a Trindade e a gente for olhar para a família é o reflexo da Trindade. A família é o reflexo do plano perfeito e do desenho perfeito de Deus. E por vezes a gente não entende isso. Que a gente não precisa se preocupar em criar os nossos filhos simplesmente para esse mundo. A Bíblia nos diz que o mundo jaz no maligno, mas a gente precisa ter uma preocupação e uma predisposição de educá-los para o reino. Para tudo que vem do alto, tudo que é do alto, tudo que é de Deus, tudo que é eterno. Se os filhos são herança do Senhor e tudo que vem do Senhor é eterno, não passa. Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará. Tudo que vem do Senhor é eterno, tudo que vem do Senhor não passa. Filhos são herança do Senhor, não passa. É eterno. Nós estamos cuidando, criando, gerando essa vida eterna, de fato. Como que está essa educação? Como que está esse lugar do que é eterno dentro da nossa casa? Qual espaço a gente está dando para aquilo que vem do céu, para aquilo que é do reino? Entende? Então, muitas vezes a gente esquece, né? Ou a gente deixa isso muito longe do nosso dia a dia. A gente deixa isso muito assim... Ah, a Simone tá com um discurso muito pentecostal, ou que não sei o que, ou que não sei o que lá. Gente, não é sobre isso. Não é sobre isso. Quando a gente fala, né, existe uma base, né, para tudo isso, existe um alicerce para tudo isso, né? E quando a nossa família está sobre esse alicerce... Oi, Andréia! Aprender sobre as coisas do céu, é verdade. Tem sido uma prioridade, né? Aqui também, minha amiga. Aqui também tem sido uma prioridade. Não vou dizer para vocês, eu não vou ser hipócrita, dizer que sempre foi assim. Mas quando a gente vai recebendo uma disciplina, né, espiritual, quando a gente vai recebendo revelação, o Senhor vai disciplinando a gente. E a gente vai, de fato, exercendo. Joelho dobrado. Simone, como que eu vou ensinar os meus filhos? Gente, eu tenho falado muito aqui sobre isso, né? Sobre como a gente vai ensinar eles desde a tenra idade. O coração da criança é terra fértil, né? O coração da criança é um coração ensinável. Então, o quanto a gente às vezes perde a oportunidade em qualquer momento de ensinar sobre as coisas do céu. E não é ser chato, não, gente. Não é ser chato. Não é, Andréia? Não é ser chatos, né, com eles, porque senão a chatice, essas coisas, esses discursos vazios e banais afastam os nossos filhos do Senhor. É ajudá-los a viver uma experiência profunda e real com o reino. É uma experiência com o Senhor, de fato, tá? Não é só discurso, porque se for só discurso é teoria. E a teoria não leva a gente a lugar nenhum. A teoria, o que vai de fato nos ajudar nessa jornada é a gente dar um passo de cada vez. É a gente dar um passo de cada vez. Exatamente. Eles passam a amar, a desejar, não é mesmo? Exatamente. Exatamente, Andréia. Obrigada pela sua partilha, viu? Eles passam a desejar. Só que isso é com leveza, é com amor, com alegria, porque o Senhor é assim. As coisas do Senhor é assim. Não é aquele peso, né? Não é aquele... muito pelo contrário, Jesus nos diz, vinde a mim vocês todos que estão cansados, sobrecarregados pelo peso dos vossos fardos. Eu vos aliviarei e vos darei descanso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Não é mesmo? Então, muitas vezes a gente está ali cansada, sobrecarregada. A gente não sabe mais como orientar os nossos filhos por esse caminho de assertividade espiritual, de revelação espiritual. A gente está perdida muitas vezes, mas o Senhor nos diz, o meu fardo é suave, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Entrega para Ele, faz essa entrega. Porque antes de ser seus filhos, ele é filhos de Deus, filhos do céu, filhos do reino. Guerreiros celestiais, guerreiras celestiais, não é mesmo? Então, quando a gente entende que a família é a base de tudo,
a gente entende que uma escola é feita de famílias, que uma empresa é feita de famílias. A gente entende que uma nação é formada por famílias. Aonde o inimigo de Deus quer de fato destruir, é essa base. Onde o inimigo de Deus está com um alvo ali, ó, o tempo todo, querendo distrair os nossos filhos a respeito das telas, querendo distrair os nossos filhos com música, jogos, a cultura, a sociedade como um todo. Então que hoje nós possamos ter uma revelação dentro do nosso coração e enxergar aquilo que de fato não é do reino, aquilo que não é de Deus, e ajudar os nossos filhos a enxergar o caminho que é de Deus. Princípios que são eternos. E não são simplesmente regrinhas. Hoje em dia, gente, a gente comemora um monte de coisa. A gente não, né? Mas existe calendário para um monte de coisa. Gente, que cansativo é esse negócio de calendário. O dia da mulher negra, o dia da mulher não sei o quê, do homem não sei o quê, da galinha, do boi, de não sei o quê. Gente, olha... Assim, desculpa, mas qual é o desenho? Qual é o desenho inicial? Vamos parar de fugir desse desenho inicial. Para de ficar inventando história, para de ficar inventando caminhos. O Senhor nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente está querendo fugir do caminho, a gente está querendo desviar do caminho, a gente está querendo muitas vezes pegar atalhos. Não é sobre isso, gente. Qual é o desenho inicial? Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, esposa, filhos. A nossa família é a Trindade aqui na Terra. A nossa família é a Trindade aqui na Terra. E cada um dentro do seu lugar, cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua disposição, dentro dessa premissa, vai exercer de fato aquilo que precisa ser exercido. Então, mães, não saiam dos seus lugares. Não queiram ocupar o lugar que é de pai. Pais, não queiram ocupar o lugar que é de mães. Filhos, não queiram mandar nos pais. Mães, não aceitem isso. Pais, não aceitem isso. Que você possa assumir novamente, pais, o governo da sua casa. Veja que governar é se doar. Governar é servir. Porque esse foi o... Qual é o desenho? O desenho o Senhor nos diz, feliz é aquele que serve. Porque ele lavou os pés dos seus discípulos. Então, quando a gente olha para toda a história da salvação, quando a gente olha para o exemplo que Cristo nos deu, quando a gente entende todo esse desenho, a gente vai entender o papel de cada um. Então, quando eu falei aqui do pai assumir o governo, entenda que é um governo de servir, de se doar, de assumir as rédeas, o controle, sim, com amor. Mães, não saiam do seu lugar. De exercer esse papel de consolo, de gerar a vida. Você não gera a vida só no seu útero, você gera a vida na sua casa. Todas as vezes que você faz um alimento, que você coloca à mesa, todas as vezes que você direciona o filho, que você corrige, que você está gerando luz, você está gerando vida. Todas as vezes que você dobra o seu joelho para orar, você está gerando luz, sal e luz, sal e luz. Você está gerando vida na sua casa. Todas as vezes que você jejua, que você ora, todas as vezes que você tem uma palavra de orientação, de correção, você está gerando luz, está gerando vida, consolo espiritual, vida espiritual para sua casa. A gente não cria simplesmente um filho dando educação simplesmente humanas, comportamentais. A gente também educa espiritualmente. A gente também gera filhos espirituais. Filhos, não saiam do lugar de vocês, de obedecer, de honrar o pai e a mãe de vocês. Não saia deste lugar, de ouvir,
Não saia do lugar de serem tementes, né? Tementes a Deus, temente ao Pai. Quando a gente fala de temer, é obediência. O temor me faz obedecer, é uma postura, né? Uma premissa de obediência, o temor. Então, gente, não vamos distorcer e nem sair desses papéis. Simone, mas eu crio meus filhos sozinha. Continua sendo mãe. Aí eu crio meus filhos, nossa, minha esposa foi embora de casa. Continua sendo pai. Continua sendo pai. Ah, mas eu tenho que exercer os dois papéis. Não, não, não. Você vai continuar sendo quem você nasceu para ser. Pai, mãe. E se nesse momento ainda nessa condição de filhos, acabou. Ah, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, mas eu tenho que... Gente, ó. Você vai fazer tudo o que precisa ser feito, só que você só não vai sair do seu lugar. Querer ser a mãe da sua mãe, querer ser o pai do seu pai. Não dá. Não dá. Esse não é o desenho. Tá? Esse não é o desenho. E aí, gente, pra gente encerrar, eu queria dizer o seguinte, né? Que qual é a base, o alicerce de toda a família? O amor. O amor. Não é mesmo? O amor é o alicerce de toda a família, de toda a base. Quem é esse amor, Simone? De onde vem esse amor? Para onde vai esse amor? Quem é esse amor? A Bíblia nos fala que Deus é amor. A palavra nos revela que Ele é amor. É ali e é nele, é neste lugar que está a base da família. É no amor. Tem um lugar melhor para a gente experimentar Deus do que a família? Não tem, gente. Não existe. Percebe? Quando aconteceu... Gente, deu uma pausa aqui na minha internet. Eu queria saber quem tá aqui ao vivo comigo, se vocês estão me ouvindo. Só coloca aqui rapidinho, gente. Por favor. Se a internet tá ok, por gentileza. Só coloca aqui, por favor. Deixa eu ver se vocês estão aí. Só coloca aqui rapidinho. Ai, mas já voltou, né, Aline? Já voltou, né? Obrigada. Então, só para concluir, só para encerrar, eu ia dar esse exemplo, né, do governo, tá? Que quando Deus criou Adão e entregou para Adão o governo dessa terra, né? Ele entregou, aliás, quando Deus entregou para Adão o governo dessa terra e lhe deu ordem de crescer, de multiplicar, enfim. Quem comeu o fruto da árvore, né? Do bem e do mal, aquilo que quem desobedeceu primeiro foi a mulher, foi Eva. E mesmo ela tendo feito isso, nada tinha acontecido no Éden. Quando Adão também desobedeceu e também pecou, existe aqui um princípio de governo, um princípio de essência para o ser humano, para nós, né? Então, quando Adão pecou, ele comeu daquele fruto, né, proibido ali, de fato, ele entrega o governo dessa terra nas mãos de Satanás, né? Ele entrega esse governo para as mãos de Satanás. E eles precisam deixar, Adão e Eva, né, precisam deixar este lugar. Eles se afastam da presença de Deus. Então, se através do homem, né, foi entregue o governo deste mundo
para Satanás através de um homem, do Cristo, do próprio Deus feito homem, o Cristo, né? Ele devolve, né, a essência de governo para nós. Ele nos remiu, ele nos devolveu, ele nos libertou desse cativo do pecado que nos aprisionava, de fato, nesse sentido, né? Então, gente, a gente precisa entender aqui que toda essa essência, né, de governo, de família, toda essa postura já nos foi entregue e devolvida por quem? Por Cristo. Não somos mais escravos, não somos mais, somos livres. Fomos salvos por graça, por sua graça, né? Ele nos amou primeiro. Então, ele veio em nosso resgate. Então, gente, a gente ajudar os nossos filhos a entender dessa grandeza, né? A entender desse amor, a entender desse Deus que ama e nos deseja estar novamente, deseja que nós estejamos com Ele novamente. Tudo isso, entender tudo isso, é o desenho perfeito, né? É a história, é o desenho perfeito. E que muitas vezes essa visão está fragmentada. A gente vai precisar juntar as peças desse quebra-cabeça. E para isso nós precisamos ter com os nossos filhos, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, uma rotina espiritual, uma rotina de oração, uma rotina de diálogo, de conversas, de ensinamentos. E eu não sei hoje qual é a disposição de vocês para isso. Qual é a visão de vocês para isso? Qual é a postura? Simone, eu não acho isso importante, meu filho vai... E aqui, gente, entenda, eu não estou falando de religião em si. Claro que quando a gente se posiciona como cristão, então eu não estou me posicionando também dentro de uma outra fé, dentro de uma outra crença, né? Então eu estou me posicionando aqui naquilo que eu acredito mesmo, então dentro desse olhar macro sobre o cristianismo em si. Mas eu não tô nem dizendo aqui, por exemplo, da placa da igreja que você vai, que você deixou de ir, que você não vai mais, que você tá bravo com o bispo, o pastor, com o padre. Não sei, gente. Não é sobre isso. Não é sobre isso. O olhar aqui tá muito mais profundo do que isso. Tá muito mais além, tá? Então que hoje você possa encontrar este lugar e se posicionar, né? Como você tem gerado filhos espirituais, né? Como está sendo essa gestação? Como você está orientando, educando, ensinando seus filhos nas virtudes, nos valores e nos princípios? Eu acabei de encerrar aqui falando, né, sobre esse princípio de governo. Então, como você está ensinando seus filhos sobre esse princípio de governo? Entende? É sobre isso, tá, gente? Eu desejo do fundo do meu coração que essa live tenha trazido para você um olhar mais profundo sobre você, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre a sua essência, aquilo que te constitui na intimidade da sua alma, como mãe, como mulher, se você for casada, como esposa, como marido. Se os filhos estão aqui ouvindo, também você como filhos, né? Vocês aí, jovens, né? Às vezes eu sei que essas lives alcançam alguns alunos meus, não é mesmo? Então vocês que estão desejosos aí pelo matrimônio, por se casar, por terem filhos, né? Gente, eu sei que eu não entrei em outros contextos aqui. Ah, e quem não pode ter filho? Ah, e quem... Gente, posso falar? O meu foco aqui tá no desenho de Deus. Não vou fugir desse desenho. Não vou. Se ele falou, sejam férteis, a gente já entendeu que muito mais do que gerar a vida através do nosso útero, a gente gera a vida por onde a gente passar. Que tipo de profecias você tem aberto a sua boca, né? Você abre a sua boca hoje como mãe para profetizar o que sobre a vida dos seus filhos? Entende? Pai, mãe, que tipo de doação, né? O quanto você de fato está se doando
Entende? O quanto de fato você está se doando no seu tempo, na sua disposição, na sua fé, na sua paciência, o quanto você tem orado e jejuado pelos seus filhos. Você tem uma prática de jejum e oração pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos? Você profetiza palavras de bênção todos os dias sobre eles? Todos os dias? É sobre isso. Então eu não tô aqui, gente, contestando agendas, contestando aquelas bandeiras, bandeira da igualdade, bandeira disso, bandeira... Não tô aqui. Posso falar? Isso é tão cansativo. Eu acho que até quem pratica muito isso, quem faz muito isso, se cansa, tem uma hora. Acho que é cansativo, porque cada hora o calendário muda, cada hora as bandeiras mudam, cada hora... Não sei, gente. Posso falar? Descansa no Senhor. Volta para ti mesma nesse lugar de quem você é, daquele que te constituiu, daquele que te amou antes da fundação do mundo, daquele que te gerou, daquele que te chamou pelo nome. É sobre isso. É sobre isso, entende? Eu tô aqui dentro de um desenho perfeito, eu não quero sair desse desenho. Eu não vou mais sair desse desenho, não vou mais atrapalhar o Senhor nos planos dele, no projeto dele, nos assuntos dele. Não vou mais atrapalhar. Tudo é sobre ele, não é sobre mim, não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu desejo. É sobre ele, é sobre o plano dele, sobre o desejo dele, o desenho dele. Que você possa hoje, como mãe, também descobrir e acessar o desenho dele sobre a vida dos seus filhos. O que ele desejou, o que ele sonhou, o que está escrito no livro da vida dos seus filhos. Entende? Bom, eu quero encerrar fazendo aqui uma oração, né? Pra gente poder orar, tá? Eu vou tentar deixar salvo aqui essa live, só que deu algumas osciladas, né? Tomara que eu consiga deixar salvo aqui, né, gente, pra nós, tá? Tomara que dê certo, não é mesmo? E depois vocês compartilhem, comentem aqui na live. Eu vou deixar nos stories o link desse PDF com vários versículos bíblicos, ó. Eu não fiquei lendo todos aqui, tá? Mas eu vou deixar para você depois aprofundar os seus estudos. Aprofundar. Você vai ver que a família é a trindade aqui na Terra. E Satanás, a grande investida do inimigo de Deus é roubar a nossa essência. É mudar o nosso DNA. É distorcer a nossa identidade. Para que nós possamos ficar fracos. Para que a gente não tenha atitude. Para que a gente não saiba mais quem nós somos. Para que a gente fique confuso. Essa é a grande investida de Satanás. E quanto mais ele está investindo, mais eu estou aqui fazendo um live, falando com você, ensinando os meus filhos, vivendo. E que em nome de Jesus você possa se levantar, mulher, tirar a sua espada da bainha, como uma guerreira celestial, orar pelos seus filhos. Profetizar palavras de bênçãos, de cura, de milagres, todos os dias na sua casa. Que você possa acessar, em nome de Jesus, uma revelação espiritual sobre quem você é, sobre quem os seus filhos são. Filho criado não é trabalho dobrado. Filho criado é como flechas nas mãos do arqueiro. Então nós vamos mirar e os nossos filhos serão como flechas, né? De fato, transformando essa realidade, transformando este mundo. Que o Senhor possa direcionar os nossos filhos para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele quer. Não é simplesmente apenas sobre a nossa vontade. Eu recebi de Deus uma herança, eu recebi um filho, eu recebi uma herança. E como eu estou administrando essa herança? Como eu estou convivendo e vivendo com essa herança? Como eu estou sendo beneficiada com essa herança? Percebe? Como eu me alegro com essa herança, como eu me sinto eleita, como eu me sinto abençoada, rica com essa herança. Rica. Às vezes a gente fala bênção, mas a palavra certa seriam riquezas espirituais. Filhos são herança do Senhor, são riquezas espirituais. Percebe? Então, gente, para encerrar, que hoje, em nome de Jesus,
em nome de Jesus, nós possamos ser curadas neste lugar, curados neste lugar de família e receber essa revelação que a nossa casa, a nossa família é a Trindade aqui na terra. Fortalecer esse alicerce espiritual em nós, em nome de Jesus, para que nós não desviemos o nosso olhar, nem a nossa missão, nem o nosso propósito daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor nos formou para sermos. Nele, para Ele e por Ele. E toda a finalidade é dele também. É para Ele. Amém? O Janine colocou, treinar os filhos é um grande lance. Exatamente. São verdadeiros guerreiros celestiais. Exatamente. Exatamente. Gente, um forte abraço no coração de vocês. Fiquem com Deus. Um beijo. Correm lá nos stories depois, que eu vou deixar o PDF desses versículos bíblicos aqui, para que vocês possam aprofundar os estudos de vocês com as crianças, com os filhos e para vocês mesmos, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus.